Olá pessoal, hoje eu vou novamente fazer algumas considerações sobre um vídeo do João Flávio Martinez do CACP. Ele ultimamente está indo de ladeira abaixo, né? Com a credibilidade, isto é, se os inscritos dele, do canal dele, se preocupam em pesquisar, né? Talvez não, talvez ele vai encontrar pessoas que vão aplaudir sem pesquisar, mas eu já provei aqui no meu canal e outros também as várias imprecisões, inverdades, distorções que ele diz sobre calvinismo e presbiterianismo. Ele gravou um vídeo intitulado A Realidade Quântica e o Calvinismo, né? Que ele faz um comentário de um recorte de alguém lá que fez uma comparação com a física quântica e disse que refutou o calvinismo. E ao comentar aquele recorte, o apologeta do CACP faz alguns comentários que eu achei simplesmente absurdos, né? Ele, entre várias coisas, cita que para os calvinistas Deus está dentro do tempo, preso no tempo, que é mais ou menos um deísmo. E enfim, ele vai dizendo tantas outras coisas. Eu não vou me ocupar nesse vídeo sobre o que ele vai dizer lá na frente a respeito da salvação coletiva, né? Aquela ilustração do barco que John Wesley fez, eu vou deixar para outro momento. Eu quero que você preste atenção, como eu tenho aqui avisado, como o João Flávio Martinez está desqualificando a apologética no Brasil, tá? Porque ao invés dele se preocupar com a heresiologia, que diante da heresiologia nós temos um combate mais fácil, porque as seitas elas apresentam falhas, então você pode fazer uma pesquisa mais objetiva e acurada. Então, ao invés dele ter ficado nisso e não ter vestido a camisa de se tornar um antiprotestante, né, já que ser reformado é ser protestante, então ele está jogando a apologética dele cada vez mais, né, para a lata do lixo. E agora observe só o que ele comenta e eu vou apresentar algumas coisas aqui e depois você julgue se João Flávio Martinez está ou não tornando a apologética, pelo menos vinda aí do CACP, algo já ridículo, né? Observe só. Eu assisti isso aqui, eu resolvi fazer este vídeo porque eu entendi que ele está, de maneira injusta, acreditando aos matemáticos e físicos uma cosmovisão que não foi dos matemáticos e físicos, mas sim no século XVIII de John Wesley. Está aqui o livro de Teologia Sistemática do John Wesley, é um livro muito interessante, e uma das coisas que esse grande homem de Deus disse, John Wesley, é que Deus não vive no passado nem no futuro, mas para ele é um contínuo presente. Então, a temporalidade não conta para Deus. Passado, presente, futuro, não é assim que Deus vê o tempo. Para nós, sim, o tempo é linear. Ponto, é linear. Para Deus, o tempo não conta. Deus está fora do tempo. Deus é atemporal. E aí o texto que ele citou sobre os saduceus e a lei do Levi. Então, você ouviu bem? Ele critica o Caio Fábio de atribuir aos matemáticos e físicos a questão do atemporal, enfim, né, que o tempo é relativo. E aí ele diz, preste atenção, o apologeta do CACP diz que John Wesley, um grande pensador, é o responsável pela a teoria de que Deus é atemporal, certo? Então ele disse John Wesley. Ó, detalhe, o pastor João, eu não estou aqui criticando o seu pastorado, é um homem de Deus, um pai de família, um cidadão decente, meu irmão em Cristo, tá? Eu vou falar aqui de como ele se apresenta como um apologeta, tá? E aqui nesse campo é que eu vou ser um pouco mais ácido. Então vamos lá. Um apologeta que se preze, no mínimo,
iria averiguar de onde é que um teólogo tão recente do século XVIII traria uma informação nova, certo? Porque, convenhamos, mas já que ele defendeu essa tese, eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Eu tenho um livro, esse livro aqui, ó, A Natureza e o Caráter de Deus, tá? De Pratney, da editora Vida. Esse autor, ele é um teísta aberto. E o que ele faz é questionar a posição tradicional da eternidade de Deus, de sua relação com o tempo. Mas ele faz a pesquisa assim, ele mostra o que todos os teólogos dizem, depois ele vai fazendo uma avaliação. Olha só que curioso, porque o que ele diz aqui, nós podemos saber de outras fontes, tá? Então preste atenção, aqui tem um capítulo na página número 28, tá? E ele vai dizer aqui sobre esse assunto aqui, ó. Eternidade como atemporalidade. Note aqui. E aí ele cita quem? Como sendo a influência desse pensamento de atemporalidade dentro do cristianismo. Qual o primeiro que ele cita aqui, gente? Vamos lá, vou ver se dá para você enxergar aqui. Agostinho de Hipona. Como assim? Agostinho de Hipona? Mas ele não é um maniqueísta, estoico, pagão? Bom, mas olha só o que está nas confissões. Eu iria pegar as confissões, mas ele já está citando aqui, fica mais fácil. Em partes, olha só o que Agostinho disse. O teu dia não é cada dia, mas hoje, porque o teu hoje não cede lugar ao amanhã, nem sucedeu ao ontem. O teu hoje é eternidade. Olha aqui, eu até grifei aí essa parte de Agostinho. Ué, João, você não disse a fonte do pensamento de Wesley? Vamos lá, ó. Depois ainda temos aqui mais para baixo Tomás de Aquino, certo? Depois ele cita também Charles Hodge. Olha só o que Charles Hodge, já que o João lá mais para frente vai dizer que o calvinismo e também Agostinho coloca Deus dentro do tempo. Olha só o que Hodge diz, que é um dos teólogos americanos mais reconhecidos recentes aí do calvinismo. Olha o que ele fala de Deus. Para ele não há distinção alguma entre o presente, o passado e o futuro. Mas todas as coisas estão iguais, permanentemente presentes para ele. Para ele, duração é um eterno agora. Este é o conceito popular que a Escritura mantém sobre a eternidade de Deus. E olha que interessante, o João Flávio. Charles Hodge, na sistemática dele, eu acho que ele nem usa a expressão calvinismo, ele só fala agostinianismo. Então ele atribui de forma clara o pensamento calvinista a Agostinho. Agora, um detalhe, uma surpresa, né? Nesse livro, na página 29, olha só quem é que o Pratney cita como defendendo também que Deus é atemporal. Olha só o que ele diz. Apesar de não ser calvinista, acabou adotando a mesma posição de Agostinho? Oh, meu Deus do céu, que agora, hein, o João Flávio Martinez? Como é que John Wesley é o responsável em defender que Deus é atemporal? Como você me diz que calvinista, que tem uma identidade muito forte, filosófica e teológica e histórica com Agostinho, vai dizer que prendemos Deus dentro do tempo? Meu, será que nenhum escrito seu percebe isso? Mas para concluir, eu quero assim dizer, o João Flávio Martinez, que talvez você é pagão. Talvez você é pagão, sabe por quê? Aqui tem um apêndice, já que esse autor, ele critica, né, a posição cristã do eterno agora, tem um apêndice aqui, ó, olha só, Agostinho adota o eterno agora. Opa, então também Agostinho adotou de outro? Será que o Pratney, que é um teísta aberto, criticando a posição cristã,
vai seguir o caminho do João Flávio Martinez em acusar Agostinho de paganismo também? Vamos lá? Olha só o que ele faz aqui, ó. Ele põe duas colunas aqui, deixa eu ver se está certinho. Agostinho e Plotino. Olha só, Agostinho e Plotino. Quem era Plotino? Era um filósofo pagão, que às vezes chamado aí de um dos pais do neoplatonismo, que defendia a ideia de algo atemporal na eternidade. Segundo ele, Agostinho segue Plotino, que para ele é um desvio, para o Pratini é um desvio do cristianismo. E agora, João, como que faz? Puxa vida, complicou, né, João? Mas tudo bem, John Wesley, que é o idealizador de Deus ser atemporal. Ok, fantástico isso, né? E você lá disse que o calvinista, Deus não pode prever nada, então ele que tem que entrar no tempo. Ó, deixa eu só responder você aqui, usando mais uma vez a confissão de fé, que, como eu já disse, você não lê, né? Mas eu vou ler aqui para você no capítulo de número 3 e o parágrafo de número 2. Diz assim: ainda que Deus sabe tudo quanto pode e há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la prevista como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Isto é, o calvinista sabe que se Deus quiser prever tudo o que vai acontecer, ele faz. Mas isso daí o tornaria sujeito aos acontecimentos e não soberano aos acontecimentos. E ainda que os acontecimentos possam ser previstos, Deus não determina nada e não está nem um pouco sujeito a eles. É isso que a confissão diz. Mas aí você diz que o calvinista nem diz isso e tal. Então é complicado. Gente, olhando essas informações que eu apresentei aqui para vocês, e você pode pesquisar em qualquer lugar, o conceito de atemporalidade de Deus nasce dentro do bojo cristão em Agostinho. Está presente nas confissões, parece que na Cidade de Deus ele diz algo, então não tem credibilidade nenhuma isso que esse apologeta diz aí, tá? E aí você leva em consideração as outras coisas que ele disse nesse vídeo, tá? Deus te ilumine, Deus te livre dos enganos e que possamos aí defender a verdade conforme ela é, a verdade. Deus abençoe.